E agora é a hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio o professor Marcos Nascimento, ele que é coordenador do projeto Geoparque Seridó, que tem tudo para ser o terceiro geoparque instalado na América do Sul. Professor, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Ana. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Professor, o senhor coordena um projeto ousado, instalar um geoparque na região do Seridó. O que é exatamente um geoparque, professor? Um geoparque hoje a gente considera como uma nova forma de gestão territorial que passa pelo conhecimento de um patrimônio geológico ímpar, e no caso do Seridó ele tem, mas que agrega a esse patrimônio conhecimentos da área de história, de cultura e da própria biodiversidade, integrando tudo isso do ponto de vista de proteção, educação e turismo. Por que a região do Seridó? Na verdade, o Rio Grande do Norte tem diversas regiões, e o senhor há de convir comigo, regiões muito ricas, mas por que a escolha para desenvolver esse projeto no Seridó, professor? O Seridó ele tem duas marcas principais. A primeira delas é ter esse patrimônio geológico ímpar internacional. Nós recebemos diversos pesquisadores a nível mundial, principalmente por causa da xelita, um bem mineral importante. E segundo, porque o Seridó também tem essa outra característica intrínseca. Ela tem uma característica cultural, um outro momento, um outro local do Rio Grande do Norte em particular, e agregar esse conhecimento do ponto de vista geológico com cultural permite desenvolver um geoparque. E aí, no Brasil, hoje, aquele que está caminhando para se tornar um geoparque é no Rio Grande do Norte, é no Seridó. O geoparque ele vai ser instalado em toda a região, professor, do Seridó? Na verdade, ele contempla 6 municípios do Seridó. Que são? São Cerro Corá, Lagoa Nova, Currais Novos, Acari, Carnaúba dos Dantas e Parelhas. Integrando nesses 6 municípios, nós temos 16 locais de interesse geológico que faz parte desse patrimônio natural e que pode ser utilizado tanto do ponto de vista educativo como do ponto de vista turístico. Então, essa visão do ponto de vista turístico é que vai permitir, por exemplo, promover a interiorização do turismo numa dinâmica diferente das atuais. Professor, o que muda para a população local, para a população desses 6 municípios? O que é que vai mudar com a concretização desse projeto do geoparque? Há vários fatores. Dentre eles, o primeiro é eles terem essa identidade. Eles vão se reconhecer com essa identidade. Segundo, vai haver uma promoção do ponto de vista da educação. Eles vão conseguir compreender melhor o espaço onde eles vivem, vão poder desenvolver diferentes ações voltadas para a educação ambiental. E terceiro, eles vão poder trabalhar de forma organizada e sustentável um turismo que até pouco tempo não se trabalhava, que é o turismo voltado para a questão da natureza, mas compreendendo aquilo que eles estão visualizando, compreendendo que paisagem é aquela. Então, a gente conservando essa paisagem, promovendo ações de educação e de turismo, eles vão perceber isso e vão tirar proveito disso. E tirando proveito, eles podem se desenvolver tanto sócio como economicamente falando. Qual é o estágio em que se encontra esse projeto do Geoparque Seridó, professor? Hoje a gente já tem todo o levantamento desse local, desse território, tanto do ponto de vista geológico, biológico, cultural. Nós temos também toda uma interlocução com os diferentes gestores dos municípios, mas também com as comunidades desses 16 geossítios, que são esses locais de interesse geológico. E hoje nós estamos buscando 2 pontos primordiais. O primeiro é criar um comitê de gestão para desenvolver as atividades dentro do geoparque e escolher uma figura jurídica que permita com que a gente institucionalize o geoparque, Então a gente está discutindo junto com pessoas da área de direito, da área de economia, qual a melhor pessoa jurídica, se vai ser uma associação, se vai ser um consórcio, porque isso são fatores importantes para no futuro a gente integrar uma rede mundial de geoparques hoje capitaneado pela Unesco. Professor, me chama a atenção, desde o início da entrevista, quando o senhor diz assim, que a gente já anunciava, inclusive, poderá ser o terceiro geoparque da América do Sul. Essa concepção, esse modelo de geoparque, ele ainda é pouco usado por quê, professor? É porque, na verdade, sempre se procurou proteger a nível tanto internacional como mesmo nacional, a biodiversidade. Conhecer as nossas serras, os nossos picos,
conhecer esses locais que é o meio físico, só há pouco tempo é que veio com essa necessidade de conservar. Então, somente agora é que a Unesco criou um programa internacional de proteção do patrimônio geológico intitulado Geoparque. Só que, sabendo dessa criação futura, nós já nos antecipamos à realização dos trabalhos para que no futuro a gente possa ser o primeiro, ou melhor, o terceiro geoparque da América do Sul e o segundo do Brasil. Porque no Brasil já existe um geoparque que faz parte do Programa Mundial, que é no estado do Ceará, que é o Geoparque Araripe. E nós seríamos o segundo a nível nacional. Um projeto como esse que o senhor coordena, ele também leva a comunidade dessas 6 cidades a conhecer, digamos, o potencial que elas próprias desconheciam? Professor? Justamente. Um dos objetivos desse projeto é fazer com que as comunidades envolvidas com o território traga para si essa identidade, eles já têm isso, mas muitas vezes eles não percebem, e uma identidade na qual eles vão poder tirar proveito, seja do ponto de vista educativo ou turístico, aproveitando as belezas naturais que eles têm. Então, se você citar alguns lugares já clássicos do Seridó, como o Pico do Totoró, o Açude Gargalheira, o Açude Borqueirão, ou mesmo o sítio arqueológico Xique-Xique, eles já são, de certa forma, atrativos, mas da forma que hoje o Geoparque contempla todo esse trabalho, vai permitir com que essa atratividade melhore e amplie, saindo da comunidade e indo para os turistas. Professor Marcos, o senhor falou sobre o aspecto da interiorização do turismo. O senhor há de convir comigo que diversos gestores estaduais já passaram pelo Rio Grande do Norte, e todos com a bandeira da interiorização do turismo. Mas, concretamente, e os números do turismo mostram isso, a gente ainda não conseguiu interiorizar o turismo para valer. O que é que pode levar o Geoparque a fazer algo que ainda nenhum gestor conseguiu? O Geoparque já é quase que unanimidade, eu poderia dizer assim, é unanimidade por parte dos gestores e dos pesquisadores da área de turismo, que realmente é um produto turístico para o Estado. Como ele é um produto turístico hoje para o Estado do Ceará, hoje se trouxe um turismo para o interior do Ceará, para a região do Cariri, hoje se busca fazer isso com o Seridó e com o Geoparque Seridó. E mais atualmente na gestão tanto do governo do Estado como dos 6 municípios, os gestores compraram a ideia e estão, de certa forma, apoiando integralmente o desenvolvimento do Geoparque, porque eles têm certeza que ali está um produto que vai interiorizar o turismo. E já está interiorizando. De certa forma, a gente já está percebendo o aumento da quantidade de turistas. A gente sabe que não é aquele turista que vem efetivamente para Natal, em grandes quantidades, em ônibus que lotam praias, porque é um turismo diferenciado. A prática desse turismo no interior, ele é diferenciado. É um turismo de melhor experiência, é um turismo que mistura conhecimento, educação, mas esse número já cresce e a gente já percebe isso no dia a dia do interior. Um potencial para o turismo internacional, professor? O turista internacional visitar o interior potiguar? Isso já ocorre. Isso, se você for parar para ver e colocar na ponta do lápis, nos números, nós temos alguns geossítios que classicamente já recebem turistas. Sempre recebeu, agora diminuiu, mas com o tempo está aumentando. Por exemplo, em Carnaúba dos Dantas, nós temos um geossítio chamado Xique-Xique, que sempre está recebendo turistas estrangeiros. Tivemos recentemente pesquisadores colombianos fazendo um trabalho aqui, não só trabalhando do ponto de vista de pesquisa, mas turistando, e são eles que vão de boca a boca trazer novos turistas, e a gente vê que isso aumenta a cada dia. Professor, a participação do governo do estado e das prefeituras municipais nesse projeto, como é que eles estão atuando? Eles estão atuando forte, firmemente. O governo do estado, através do amigo Rui Gaspar, da Secretaria Estadual de Turismo, comprou a briga. O governo do estado criou recentemente um decreto que permite unir diferentes atores para a gente estudar melhor que modelo de gestão é esse, junto com a Procuradoria do Estado. Inclusive, a gente vai ter um evento agora para discutir esse modelo de gestão. Os 6 municípios estão, cada um ao seu passo, trabalhando essa interiorização, permitindo com que os locais sejam melhor trabalhados do ponto de vista de infraestrutura, estão promovendo cursos de capacitação. Então, o governo, tanto municipal como estadual, estão à frente também do projeto. A gente conversou aqui no estúdio com o coordenador do Geoparque Seridó, o professor Marcos Nascimento. Professor, obrigada, boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Band e Cidade vai ficando por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. Nosso próximo encontro amanhã, nesse mesmo horário, sempre na tela da Band. Ótima noite para você.